Tudo bom, gente? Bom, a gente vai começar a falar sobre movimento circular e é muito importante que a gente aprenda a converter um ângulo que está medido em grau para um ângulo que está para a medida correspondente em radiano. Por exemplo, um ângulo foi dado em graus. Tá, como que você converte esse ângulo de grau para radiano? E por que isso é importante? Para quando a gente for fazer a relação entre uma grandeza linear e uma grandeza angular. A grandeza linear, por exemplo, deslocamento linear, que a gente mede em metro, quilômetro, centímetro. Velocidade é uma grandeza linear, aceleração é uma grandeza linear. E todas essas grandezas, essas três, por exemplo, elas podem ser relacionadas com as suas respectivas angulares. Mas essa relação, para que você possa fazer essa relação, as medidas angulares elas precisam estar em radianos, tá certo? Não pode estar em grau. Então daí a importância de como é que eu converto um ângulo de grau para radiano. É o objetivo principal da gente nessa aula, tá bom? Seguinte, o que é um radiano? O radiano é uma medida de ângulo, mas ela é uma medida de ângulo, então a gente precisa definir. Como é que eu defino o que é um radiano? Veja, a gente vai definir o radiano da seguinte forma, pegando os elementos. Eu tenho uma circunferência de centro C, deixa eu botar essa letra C aqui, esse C é o centro da circunferência. Essa circunferência tem um raio R, tá bom? Pode ser 2 metros, 1 metro, enfim, um raio R de forma genérica, tá bom? Tá, essa mesma circunferência tem um arco, um pedaço dela, que eu vou chamar de arco S, que tem um certo comprimento, e S ele é compreendido por um ângulo central, φ, compreendido por um ângulo central. Você pode pensar assim, o arco ele é enxergado pelo ângulo central φ, tá bom? Φ é uma letra grega, como alfa, beta, tá? Se você não conhecia, é só mais uma letra grega. Você coloca aí no seu vocabulário, tá bom? Seguinte, tudo bem então. Quando é que eu posso, então, dados esses elementos aqui, eu posso definir o que é um radiano? Tudo bem, pode. Como que eu digo que esse ângulo φ é 1 radiano? Vamos começar pelo número 1, né? Que é bem mais fácil. Então, eu digo que esse ângulo φ é igual a 1 radiano quando o comprimento do arco S for igual ao comprimento do raio da circunferência que contém o arco. Como assim? Veja, em outras palavras, o comprimento do arco S e o raio R tem que pertencerem à mesma circunferência. Eu não posso pegar o arco de uma circunferência aqui e comparar com o raio de uma outra circunferência. Não, aí você não está definindo um radiano, tá? O comprimento do arco e o raio tem que pertencerem à mesma circunferência. Combinado? Beleza, dito isso, tudo bem então. Se for para um radiano, o comprimento do arco é igual ao comprimento do raio. Tá. Se o arco for 2 vezes maior do que o raio, escrevendo, se eu fizer assim, S igual a 2 vezes R, o comprimento do arco é o dobro do raio da circunferência. O ângulo φ, o ângulo em radiano será 2 rad. Então observa que uma interpretação que a gente pode dar para o ângulo medido em radiano é quantas vezes o arco será maior do que o raio. Se eu disser que S é igual a 3 vezes R, eu estou te dizendo que o arco é 3 vezes maior do que o raio. Portanto, o ângulo em radiano será 3. Você diz, tá bom, Bruno, beleza. Mas aí se eu quiser extrapolar, se eu quiser dizer, olha, se eu pegar o arco e dizer que o arco é a circunferência, eu posso dizer isso? Pode. Você pode dizer, olha, o arco vai ser a própria circunferência. Então eu pegar e dar uma volta completa aqui. Eu vou destacar, pegando esse marca-texto aqui e destacar. Dei uma volta completa. Ou seja, o arco é toda a circunferência. Perfeito. Então quando eu pego aqui, ó, S vai ser igual a quantas vezes o raio? Ou seja, em outras palavras, quantas vezes uma circunferência é maior do que o próprio raio? Veja, ela vai ser 2π vezes. Então nesse caso aqui, o ângulo central em radianos é 2π radianos? Exatamente isso.
Só que uma volta completa, um ângulo de uma volta completa é de 360 graus. Então 2π radianos é igual a 360 graus. Isso. Se eu der meia volta é π radianos. Meia volta é 180 graus. Então o que é que eu estou mostrando aqui? É um jeito de converter o ângulo de radiano para grau ou vice-versa. Eu vou pegar essa referência daqui, que eu estou destacando em verde, π radianos igual a 180 graus. E vou resolver um exemplo. Todos os outros, quando você for converter, vai seguir exatamente o mesmo passo a passo. Se eu pegar e dizer, olha, eu quero converter 60 graus em radianos. Tudo bem, eu vou fazer o seguinte, π radianos igual a 180 graus. Então, x, você botar x, φ, alfa, tanto faz. Eu vou colocar φ, só porque eu estou chamando o ângulo central de φ. Φ igual a 60 graus. Ou seja, se eu quiser converter aqui de grau para radiano, eu preciso fazer uma regra de 3, simples e direta. Então, aqui, multiplicando esses números, eu tenho que φ multiplicado por 180 graus vai ser igual a 60 graus multiplicado por π radiano. Eu vou isolar o φ, isolei o φ, e daí? E daí que eu vou ficar com no membro do lado direito, 60 graus vezes π radianos, dividido por 180 graus. Daí aqui, ó, grau dividido por grau, né? Um corta o outro. Beleza, agora minha unidade de medida já está em radiano, já passei para radiano. E vou simplificar minha conta. 60 dividido por 60 fica 1 aqui no numerador. E 180 graus dividido por 60 vai deixar 3 no denominador. Então, pessoal, o ângulo φ igual a π sobre 3 radianos é a mesma coisa que o ângulo de 60 graus. Π sobre 3 radianos é o mesmo que 60 graus. E assim a gente converte um ângulo que está dado em grau para radiano. Se ele desse 20 graus para você converter para radiano, faça igual. Se π radianos é 180, x, se você preferir, é igual a 20. Regra de 3 simples e direta. Você diz, beleza, Bruno. Massa, aprendi a converter. Ótimo. Aí, veja que a partir da definição de radiano, quando a gente começou, a gente já estava relacionando grandeza linear e angular. Eu só não falei logo de cara. Você diz, foi. Veja. Quais foram as grandezas relacionadas? O comprimento da circunferência e o ângulo central. Percebe que você está sempre relacionando um com o outro? E a relação do comprimento da circunferência e o ângulo central sempre tem o raio da circunferência junto. É o arco, o raio da mesma circunferência e o ângulo central tudo da mesma circunferência, tá? Não vai me pegar o arco de uma circunferência, raio de outra e ângulo central de outra, que tu não está fazendo nada. Fica bem claro, tu está trabalhando com uma circunferência só, tá bom? Então aqui, ó, observe que você está sempre relacionando o comprimento, o ângulo central, o raio. O comprimento é o ângulo central vezes o raio. Então, gente, o arco é a grandeza linear, que é medida, por exemplo, em metro, decímetro, centímetro. A grandeza angular é o ângulo central, que está em radiano. Então, a gente fez o tempo inteiro a seguinte relação, ó. S igual a φ vezes R. Essa relação daqui, ela decorre diretamente da definição de radiano. E aqui a gente está fazendo uma grandeza linear é igual à sua respectiva angular em radiano. Não pode ser em grau, é em radiano. Vezes o raio. E essa relação você vai levar ao longo de todo o capítulo. Então já aprendesse a converter o ângulo de grau para radiano e como relacionar uma grandeza linear com a sua respectiva angular. A gente sabe que tem que ser em radiano. Massa? Tomara que tenha dado para você entender. Abraço. Tchau.